das formas de cultivo que eram utilizadas. Como que eram utilizadas? Porque assim, desde da sala de aula a gente tratou muito sobre plantação, rotação, afloramento. Só que assim, são formas de cultivo mais voltadas para grandes áreas. Lembra que eu falei para vocês? Para grandes áreas extensas, produtores com uma, como eu posso dizer, uma extensão maior de linhas, de terras. Mas aqui eu peço que eles, quando a gente for visitar as plantações, é que eles consigam fazer a relação com o que a gente viu em sala de aula, com o que a senhora tem aqui, para que eles possam identificar. E é a agricultura familiar, né? Que é o que ela pratica. E identificar qual dessas formas de cultivo mais se encaixa no perfil daqui, do seu espaço. Exatamente. Porque meu pai foi produtor rural, minha mãe também produtora rural, e eu sempre atuei na área de campo, sempre, eu nunca deixei. Hoje, graças a Deus, eu também estudei um pouquinho, não estudei muito, mas eu também fiz uma universidade, eu sou formada em pedagogia, especializada em supervisão escolar. Hoje eu não estou atuando na área, porque o que eu me identifico é com a área do campo, porque às vezes eu digo que eu fiz talvez um curso errado. Eu era para ser agrônoma e não fui, mas é o que eu gosto de fazer. E a área do campo, para mim, é onde me ajuda com a minha renda extra. É onde eu adquiro mais uma renda para a minha vida pessoal e ajudar na hora que é necessário. Quanto isso, aqui eu trabalho com o açaí que vocês estão vendo aí, já é uma produção minha, que eu plantei, está com 5 anos que eu comecei a plantar. Já estou colhendo, agora mesmo, essa semana eu fiz 40 litros de jussara daqui desses pés que vocês estão olhando aí. E aí de cada coisa aqui eu tenho um pouco. Eu já plantei de tudo que eu já plantei aqui, o que eu ainda não comi daqui é uns pés de piqui que eu plantei por último, que estão ali, que ainda não deu fruto. Mas o resto, graças a Deus, tem me ajudado muito. Eu também trabalho na piscicultura aqui. Eu tenho 2 açudes aqui, tenho 2 viveiros, que também me ajudam na minha sustentabilidade, que tem me ajudado a suprir minha necessidade e ter minha economia melhor. E a área de campo, às vezes eles dizem assim, porque eles consideram a área de campo só roça. E não é só isso. Você tem que se formar, estudar, ser agrônomo para você poder investir no campo, porque dá resultado. Eu digo por experiência própria. Vocês estão me olhando aqui, minhas unhas ficam sujas, os pés estão sujos, mas é do que eu gosto de fazer isso. E isso é muito bom. E o que nós trabalhamos aqui, o que nos ajuda, quando nós trabalhamos na área do campo, onde nós vamos vender? Lá na zona, na sede. Hoje nós sabemos que hoje tem a agricultura familiar, nós sabemos que hoje tem a feira do produtor, que os produtores produzem aqui e levam para vender lá na feira do produtor. Inclusive eu vendo a minha jussara lá. E não tem vergonha de vender não, é meu. O ruim é eu sair algemada da minha casa dizendo que eu estou roubando, mas vender aquilo que eu produzi, aquilo que eu faço com o maior orgulho. E para mim é satisfatório estar lá na feira, no meio dos produtores rurais, vendendo aquilo que eu produzo. A experiência que a senhora tem por exemplo, a plantação ali de açaí. A senhora tem uma técnica específica, algo específico para essa plantação? Olha, no açaí, o açaí ele é um plantio que ele depende de muita água. Muita água. Como eu não tenho um poço artesiano, e não fiz uma adaptação correta para molhar, ela sentiu muito esse ano. Vocês estão vendo que elas estão com as folhas muito secas, foi falta de água. E quando ela falta água, ela falta até a produção, ela produz pouco. Às vezes bota os pendões, não gera os carocinhos, mas isso não importa de você não plantar, porque quando se começa é assim. Tem um provérbio que diz que se começa a contar de 1. Então a minha primeira experiência com açaí foi açaí. Tá com 5 anos que eu plantei esses pés de açaí aqui, eu não tinha, mas plantei. E graças a Deus, hoje já está me dando resultado. Até hoje vem dando certo, né, dona Família? Graças a Deus, até agora está dando certo e vai dar muito mais, tenho certeza. Assim, dentro da sua propriedade, a senhora já falou algum desafio, alguma dificuldade que a senhora tem, mas qual seria, a senhora pontuaria 3 dificuldades que mais lhe perturba dentro desse processo aqui na sua propriedade? O que está mais me perturbando hoje aqui, dentro da minha produção de açaí, é falta de um poço artesiano. Falta de poço artesiano. Esse é o importantíssimo para quem quer trabalhar com açaí, é um poço artesiano.
Se não tiver um poço artesiano, o açude não sustenta para tirar água. Aquele açude meu de lá tá rasinho, eu tirando água para molhar a jussareira, já secou que os peixes estão ali, que eu acho que eu vou tirar essa semana, porque não suporta. Tem que ser poço artesiano para trabalhar com açaí, tem que ser poço artesiano. Eles estão dizendo, daqui a pouco o açaí está aqui nem peixe que ninguém quer. Açaí é diferente de peixe. Você cava um buraco, você cria peixe. Agora, criar açaí não é para todo mundo, é para quem tem meios para fazer ele funcionar, porque senão não planta a jussara, porque ela depende de muita água, muita água. Quanto mais água para ela, melhor. A senhora destacaria na produção de açaí em relação ao peixe, qual que seria o mais viável e o mais fácil para se produzir? Olha, dentro da minha experiência hoje com o açaí que eu estou começando agora e o peixe antes eu vendia bem, tinha um bom negócio, hoje a venda do peixe caiu muito. E o açaí hoje tem uma procura muito grande a procura do açaí. Inclusive, você sabe que eu bato açaí ali, e ali eu vendo muita jussara todo dia. Todo dia se vende. E o peixe caiu muito a venda, o preço da ração subiu muito. O que se dá essa queda da venda do peixe, na sua concepção? A queda da venda do peixe veio daquela notícia falsa que andou correndo da urina preta. Depois dessa tal de urina preta, o peixe caiu a venda muito grande, extensa a queda da venda do peixe. Hoje eles estão vendendo um quilo de tambatinga de R$7 de peixe de 3 quilos. Gente, eu não sei como eles estão criando peixe para vender nesse preço com ração de R$80 o saco. Dona Valentina, pelo que a senhora está falando, hoje em dia a sua renda maior é com a agricultura, né? Ao invés da piscicultura? Olha, porque é um suplemento o outro. A gente, olha, como eu trabalho, hoje eu estou trabalhando com açaí e com piscicultura. Porque trabalhar com a roça eu não estou mais atuando nessa área. A piscicultura, quando a gente tem uma estrutura organizada e tem capital de giro para trabalhar, dá resultado. Agora, para isso, é toda a área que a gente vai trabalhar. Se você não tiver capital de giro, você tem que ter uma união muito forte entre parceiros para poder ter. Vocês compreendem que o Nordeste, e a professora Kívia também, como professora de Geografia, ela compreende que hoje um dos polos, os maiores polos produtores de frutas do país está no Nordeste. No Nordeste. A região mais seca. Mas por conta de quê que dá certo? Por conta do processo de irrigação. O próprio Israel, deserto praticamente, né? A nação de Israel exporta tecnologia justamente por conta para produção, justamente por conta disso, do processo de irrigação. E aí, se você tiver água, você tem o ano inteiro. O ano inteiro. Por isso era a minha briga na Secretaria de Agricultura com o projeto de irrigação para a produção. Gente, se aqui em Matinha a prefeita investisse num projeto de irrigação para os produtores rurais, eu tenho certeza que dava um salto, Matinha. O livro aqui, Apicultura, né, que é a criação de abelhas, né, que ela também está começando. Dona Valentina, eu sou suspeito de falar dela, porque quando eu vim aqui pela primeira vez, aqui mais uma colega nossa, que ela sabe muito bem quem é, né? E aí eu saí daqui muito encantado com ela, uma pessoa muito dinâmica, batalhadora, corre atrás, é alguém que de fato contribui com o município de Matinha. Isso é um fato, ela já deixa um legado para a cidade de Matinha. Isso aí dentro da agricultura, nas ações sociais, principalmente voltado para a questão da agricultura e criação de peixe, né, dona? São os aspectos que ela contribuiu. Foi os dois fortes. Para mim hoje, assim, eu sei que tudo... Olha, eu era para mim ter um comércio muito grande em Matinha. Mas foi uma coisa que eu gosto de vender. Mas é uma coisa que assim, é uma atividade que eu não me dedico só a ela. Porque o que eu gosto é disso aqui. Eu gosto de estar no meu chão, eu gosto de estar na minha terra. Eu amanheço o dia pegando terra. Vocês dizem, essa velha tá doida, mas eu amanheço o dia pegando terra. Eu planto pimenta, eu planto cheiro verde, e assim, de tudo eu planto um pouquinho. Porque cada uma coisa, eu tenho necessidade dela, e eu como tudo orgânico. Isso é interessante o que ela falou, orgânico. Eu acho muito bonito essas coisas. Eu até disse que na minha aposentadoria, eu vou estar num lugar desse. Eu quero um lugar desse para mim. Não quero estar em fazenda grande, mansão, mas eu quero numa chacrazinha com um sistema. Eu assisto ainda ontem à noite, estava assistindo. Eu estou assistindo muito agora para ver se dá certo nesse período de férias que eu vou ter,
a criação de tilápias dentro de tanque, dentro de um sistemazinho pequeno, com um tanque de 1000 litros e mais 3 outros processos para poder purificar a água e aí fazer esse processo de rotação. Não sei se a senhora já conhece essa técnica, que provavelmente deve conhecer, né? Eu fui agora para Natal, Olha aí, ó. eu passei 5 dias em Natal. Cheguei essa Natal, Rio semana Grande do Norte. no Rio Grande do Norte. E lá nós estávamos num evento muito grande. Era uma feira, a Feira do Camarão. Lá nós tivemos palestrante porque ela foi uma feira internacional. Todos os países quase estavam naquela feira. Cada simpósio tinha um feirante diferente com uma qualidade de produto e tecnologias diferentes. Eu vim de lá assim, encantada com a beleza que eu vi. Mas lá eles não criam esses peixes nossos aqui. A produção deles lá é o camarão mesmo. Camarão. Ontem à noite eu estava assistindo. É o camarão. Camarão. Lá é o camarão. E assim, a tecnologia hoje para a piscicultura, a gente está muito avançada. E quando eu saí de lá, eu disse, nós estamos longe demais, muito além. A gente vê aerador de todas as formas. Tudo certificado. Já tem motor até para jogar comida para o peixe dentro do açude. De hora em hora ele libera a comida. De hora em hora, e ele sabe o quanto de quilo, o total de quanto, se tem 1000 peixes, esse aparelho ele vai dizer que tanto esse peixe come por dia. Quantidade exata. Quantidade exata, quer dizer, uma tecnologia muito avançada. E nós estamos além, mas nós não podemos chegar lá? Pode sim, porque as coisas estão evoluindo, a evolução está aí. E vocês que são jovens, é que vão ver esses movimentos, porque eu tenho certeza que não vai mais chegar na minha época. Mas vocês que são jovens e tiverem essa vontade um dia, que às vezes a gente estuda, vê, mas eu não gosto disso. Porque se fosse para todo mundo ser doutor, não tinha quem pegasse na terra. Verdade. Mas não é porque você estuda que você não pode trabalhar com solo. Eu gostaria só de ressaltar, gente, quando a gente estava tratando sobre o agronegócio dentro da turma, eu falei para vocês que quando se fala em agronegócio, se pensa muito em campo, né? Se remete logo à questão do campo. Só que também nós temos a relação da tecnologia dentro desse campo. O agronegócio é um dos maiores, né, os maiores setores hoje do Brasil. Tem muitos... Produção de riqueza, né, do PIB do enorme. Brasil. E a tecnologia está muito presente ali, como ela falou, que a gente está muito longe da realidade que existe em outros lugares, né? Dentro da feira que ela foi, ela conseguiu observar mais, como eu posso dizer, mais forte essa questão da tecnologia, daqui praticamente não temos tanta tecnologia, né? Perto do que eles já possuem hoje em dia, nada. tá? Então a gente consegue fazer essa relação do que já foi tratado em sala de aula com o que foi tratado aqui. Foram selecionadas, por exemplo, qual é o tipo de agropecuária que a senhora utiliza aqui na sua área? Agropecuária, lembrando vocês que é a criação e o cultivo, né? Criação de animais e cultivo, né? Só nessa linha da primeira pergunta, para eles anotarem aí. Anote aí, olha, no cultivo, como eu já disse para vocês, antes eu fazia roça, plantava mandioca, plantava feijão, hoje eu não planto mais. Feijão, arroz, tudo eu plantava. Esse ano talvez foi o último ano que eu plantei feijão, eu colhi 3 sacas de feijão. Porque não se encontra mais trabalhadores, não querem mais pegar um para baixo para capinar, não querem mais meter a mão na terra e não se encontra mais quem trabalha. E aí por isso eu disse que não vou mais trabalhar com essa atividade. Na área de criação, eu crio galinha. A gente chama de galinha da terra, galinha caipira? Galinha caipira. Galinha caipira. E às vezes eu tenho uma vaquinha. Sempre eu tenho uma vaquinha no meu quintal. Eu tinha bastante animais. A função da vaquinha, qual é a finalidade que a senhora usa ela? É para tirar o leite? Eu tirava o leite e supria a necessidade. Na hora de vender um boi, uma coisa, está com uma necessidade, tem um para vender, para adquirir sua sustentabilidade. Isso, boa. É para isso que se cria. Beleza, né? Além do peixe que a senhora falou, né? Tem também a criação do peixe. Eu tenho a criação do peixe. Beleza. 6 meses. Ele bota o cacho,
Com 6 meses ele está maduro. Quase mesmo processo do peixe, né? Da piscicultura também. Porque a piscicultura é quase o mesmo processo, porque a piscicultura também tu coloca o peixe, isto é. A diferença é que esse aqui tu não vai dar comida para ele amadurecer. É só água. E o peixe tu tem que ter comida, porque no inverno tu não te preocupa com água. E o peixe tu tem que dar ração todos os dias, porque se tu não der ração, ele não cresce. Tambatinga, se tu botar desse tamanhinho dentro do açude e não der comida, ele vai ficar desse tamanho todo o tempo. Ele não cresce. Então é uma diferença muito grande. O custo-benefício, dona Valentina, na verdade o investimento que a senhora faz ou fez com o plantio de açaí, com os peixes, o que a senhora acha que é menos custoso, assim, que demanda menos dinheiro? Rapaz, como eu tenho meu plantio pequeno, tudo isso que vocês estão vendo aí, eu fiz com essas mãos. Eu não tive assim como dizer, fulano veio e plantou, fulano veio e me ajudou, eu fiz tudo isso aqui, eu e Deus, plantando. Quer dizer, foi uma coisa assim que eu não anotei quanto eu gastei para fazer isso, porque eu fiz, eu quase que eu só. Foi uma ideia que nasceu na minha cabeça e eu mesmo fiz as mudas, eu mesmo botei para nascer, eu mesmo mudei, botei no saquinho e quando foi no tempo, o que eu fiz, que eu mandei virar aquela área que era bem ali, que era um capinzal para boi, eu mandei virar e plantei o açaí. Está vendo ali com bastante pé de açaí. São 300 pés que eu tenho. Aquela área e essa aqui, fora esse para cá. Para cá, esse daqui eu plantei primeiro. Só tem mais alguma pergunta aí? Só para a gente questão direcionar. da comercialização, que ela falou que não só ela comercializa, ela também consome. Como é a questão da comercialização? A senhora leva diretamente para a cidade? Como que a senhora leva? Como é que a senhora faz? O quê? O trajeto. O trajeto, a comercialização. Dos meus produtos, do Todo o açaí. processo, do começo até todo chegar. Todo o processo. Olha, na piscicultura eu vendo para cacheiro, que a gente é pessoal de Matinha, e vendo também para quem compra em grande produção. Eu já teve vez de eu vender aqui 1.500 quilos de peixe de uma vez. A gente daqui de Matinho ou de fora? Não, do veio Matinho? de fora. Veio, encostou o caminhão aí e levou 1.500 quilos. Porque eu já produzi muito peixe aqui. Muito, muito. Esses 2 anos agora que eu não estou produzindo peixe, porque eu empreguei meu dinheiro naquela oficina e eu fiquei sem capital de giro para trabalhar. Por isso que eu não estou criando peixe. Eu tenho os peixes aí, eu estou com 2.000 naquele viveiro ali, naquele açude, e tem umas matando aquele ali que eu vou tirar acho que essa semana agora. Só lembrando, pessoal, que E o açaí eu mando tirar e eu levo na minha moto. Tenho uma moto, eu boto na garupa dela e levo para a matinha lá, eu chego, arrumo, eu mesmo bato, eu tenho a batedeira, eu mesmo que bato, eu mesmo que puxo saco, eu faço tudinho. tá vendo aí, do plantio ao consumo final é ela que produz eu essa que produzo. cadeia toda. Você sabe o que eu vi importante nessa palestra? Eu vou voltar de novo para Fique à Natal. vontade, fique à vontade. O palestrante falou do Equador. No Equador, lá eles produzem muito peixe, País vizinho nosso aqui na América Latina, né? no Equador. Só que lá não, eles não vendem para atravessador. Acho que eles estão fazendo como eu faço aqui com o meu açaí. Eu tiro e eu mesmo vou produzir e eu mesmo vendo. Quer dizer, eles não têm atravessador com a piscicultura deles. Eles entregam direto para as empresas. Quer dizer, o lucro que é para ser para a empresa ou para o atravessador já fica para ele mesmo. Porque a nossa grande dificuldade aqui na piscicultura é vender nosso produto. Porque os atravessadores lucram muito mais do que quem trabalha. Olha, eles estão dando R$7 no quilo de peixe, R$7,50. Você sabe quanto é na feira, não sabe? R$15. Eles dão R$7, R$7,50, o mais que eles deram. R$7,50 no quilo de peixe e vende por R$15. Praticamente o dobro, né? É o dobro. Vocês estão compreendendo aí? Vocês estão vendo a dificuldade, como é que é as coisas. E eu tenho conversado com a associação. Nós temos que ter um meio de vender o nosso produto, é comprando um caminhão frigorífico. E a partir do momento que nós tivermos o nosso caminhão, a gente sai à procura de mercado. O lucro que eu vou dar para o atravessador já fica para o próprio produtor. Eu vim encantada com essa ideia. E eu tenho certeza que vai dar certo. É igual a associação ali de Itães, né? Do qual ela já está bem avançada Bem nesse avançada, sentido aí, por já. conta disso. E aí prova disso que dá certo. Né? Dá certo. Dá certo. E assim, eles tiveram, o pessoal de Itães,
eles tiveram oportunidades. Eles iniciaram com bancos. Bancos deu caminhão para eles, o primeiro caminhão foi o Banco do Brasil que deu para eles, vendeu os produtos deles. Então, com isso, a Codevasf já deu 2 caminhões frigoríficos para eles. Quer dizer, eles tiveram um grande acesso lá dentro com o governo, que a gente sabe que não vive sem esse povo. Não se vive sem eles. Deu mesmo agora, não por querendo. último, uma pá carregadeira. Uma pá carregadeira. Eu estava nessa reunião lá, o deputado Via o veio. deputado no E o do caso. Foi, Rocha? foi o deputado Aloysio. Se não me engano, o nome dele é Aloysio. Mas essa pá carregadeira, ele pediu para as associações. Quem se manda? Só Itãs, as outras não veio. Quer dizer, por isso que eu te digo que o individualismo é muito grande. Eles pedem para as associações, mas na hora ficou só para uma. É uma Ainda para os solução. pequenos agricultores, É uma né? solução. O cooperativismo, mesmo o associativismo, é uma solução para a agricultura familiar. E nós precisamos disso com urgência. Agora, falta alguém ter essa criatividade e fazer com que isso aconteça no nosso município. Porque a gente vê falar agricultura, piscicultura, e pensa que tem alguém dando suporte, mas não tem. É cada um por si, Deus por todos. Assim que funciona. E aí, dentro do município, o que o município tem feito em relação à parceria com, por exemplo, com o SEBRAE ou alguns órgãos que tratam especificamente de dar suporte para a agricultura familiar no município? O que a senhora tem a dizer, a relatar sobre isso? Eles ajudam, tem um programa específico, a prefeitura está imbuída nesse sentido de ajudar os pequenos produtores? Eu não sei. Pode falar mal. Não vai falar mal, a senhora pode falar a realidade que é. Eu não vou falar mal. Agora vocês estão pedindo para falar, vai fazer que nem eu disse para uma pessoa, que ele me fez uma pergunta e eu disse para ele, hoje tu está morto e enterrado. Eu imagino que eles têm. Eu conheço ela um pouquinho, assim, sabe? Fique à vontade, Dona Valentina, em relação a isso, aos assim, processos. eu não vou falar mal, Isso. eu vou falar a realidade. Hoje nós temos a Sala do Empreendedor, que vocês sabem que em Matinha, a Sala do Empreendedor. Você sabe que a prefeita de Matinha tem uma parceria com o SEBRAE. E na piscicultura e na agricultura familiar, hoje, a gente sabe que a merenda escolar, 30% vem da agricultura familiar. Só que, na minha visão, com os agricultores, com a agricultura familiar, eu acho que falta um incentivo muito grande para os agricultores. Em qual sentido? A nossa prefeitura tem 2 tratores de virar terra, de adubar de virar terra. Mas você vai atrás de um para revirar uma área de terra, você não acha. Quer dizer, o agricultor ele está muito além de desenvolver seu trabalho sozinho, porque ele não tem como. Se a prefeitura estivesse investindo nos agricultores, talvez o nosso município estaria melhor. Porque a agricultura, gente, ainda é uma forma de fomentar o nosso município. Porque não tem como empregar todo mundo, a gente sabe. Então, se não tem, dentro da agricultura está dessa forma. Então, falta esse incentivo para os produtores. Eu lutei para me fazer um campo agrícola aqui. Bem ali, eu mandei destocar 1 hectare de terra ali. E o meu projeto ali era fazer um plantio irrigado. Porque eu sei que dá certo. Porque se tiver um projeto piloto que alguém olhar, porque Matinha, ela se espelha muito na ideia do outro. Se eu vender, botar um churrasquinho lá na porta e começar a vender, amanhã já tem outro bem ali. Então, se alguém fizer um projeto piloto com agricultura irrigada, daqui com 5 anos está todo mundo trabalhando irrigado. E dá resultado. Da agricultura irrigada, dá. A agricultura irrigada eu tenho certeza que dá resultado, só que eu não tive apoio. Nessa época eu trabalhava na Secretaria da Agricultura. Eu lutei com eles para ver se eu conseguia um posto para cá e não consegui, para a gente fazer esse trabalho. Então, falta muito nessa parte. Eu digo que tem mais mídia do que trabalho nessa área. Na piscicultura também não é diferente. O SEBRAE está no meio. O SEBRAE manda um consultor de pesca que ajuda na piscicultura.
Mas quem dá a contrapartida é o próprio produtor, não é o município. O Sebrae entra com 70% e 30% é o produtor que ajuda na contrapartida. Assim que funciona. Não é dizer assim, não, o município está entrando com esse tanto, fulano. Não, senhor. É o próprio produtor que entra com a contrapartida dele, de 30%. O Sebrae 70% e ele 30%. Dona Valentina, em relação à associação que vocês têm, que a senhora conversou, né? A senhora falou da associação. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dela, como é que ela funciona, como foi que vocês conseguiram montá-la, como é que funciona um pouco em relação a isso. Olha, a nossa associação que nós temos aqui, vocês estão olhando começar um prédio, uma construção bem ali. Está chegando mais telha agora aí, quem está de plano cobrir ela agora. Ela nasceu aqui em 2016. Ela nasceu. Foi uma iniciativa minha. Vocês sabem, eu fui candidata a vereadora e não ganhei eleição. Eu disse, mas eu não quero mais ser candidata, mas eu vou fazer alguma coisa para ficar no meio do povo, porque eu não quero viver isolado. Eu digo, eu vou convidar eles para nós criar uma associação para nós. E aí eu reuni aqui, no mês de setembro, no mês de novembro. Eu reuni com eles, nós começamos a conversar, e daí surgiu a ideia e nós criamos uma associação aqui. E essa associação está funcionando até hoje, graças a Deus. Registrada, ela tem CNPJ, tem tudo. Tudinho como manda a lei, né? Toda organizada. Por que pensar de documento, ela tem tudo. Tem CNPJ, eu tenho contador, eu tenho tudo da nossa associação. Ela é toda organizada. Isso dá respaldo para projetos Pra junto projeto. ao governo, viu, gente? Por isso que a gente está frisando essas questões. Isso aí. dá muito resultado. Porque assim, hoje nós sabemos que ninguém vive só. Ninguém vive só nesse país. Nós precisamos um do outro. E o associativismo, como foi falado há pouco, é uma forma da gente estar trabalhando junto, buscando projetos para os povoados. É uma forma. Agora, eu digo para vocês, não é fácil. Porque eu já fui várias vezes em São Luís, atrás de projeto. Lá na Codevasc, tem muito projeto para associação. Agora, depende de emenda de deputado. Se não tiver emenda de deputado, não consegue. Eu já fui lá várias vezes. Até hoje eu nunca consegui. E esse ano, mais uma vez, eu errei. Eu apostei no candidato que ia me ajudar e na hora ele não ganhou a eleição e não vai me ajudar porque ele está por fora. Qual o nome da associação, só para eles fazerem a anotação? É a Associação de Piscicultura e Agricultura Familiar do povoado de Santa Rita e adjacentes. Por que adjacentes? Porque pode se associar a pessoas de Santa Isabel, de São Felipe, de qualquer povoado aqui do município pode ser sócio nela. Ou seja, ela deixou uma abertura para que os outros venham também participar. Né? Isso é bom. Boa atividade. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Já tem Repetir o Qual nome é a da associação? Associação de Piscicultura e Agricultura Familiar do povoado de Santa Rita e adjacente de Matinha, Maranhão. Esse é o nome dela. Quantos membros assim já tem? 57. Aí, no caso, já está envolvendo quantos povoados, no caso? Só? Olha, aqui envolve a sede, envolve Santa Rita para cá para cima, e Minha Légua e Jacarepaguá.